Muito boa noite a todos. É com satisfação que vamos dar início hoje, falando sobre o projeto da LDO, nessa audiência pública. Quero cumprimentar aqui o meu amigo vereador Baiano da Farmácia, que faz parte comigo da comissão. Quero também cumprimentar o vereador do Segurança, que temos trabalhado juntos aí nas questões que envolvem finanças e orçamentos. Um grande abraço ao vereador Jackson de Jesus, ao vereador Pedro Eliseu, vereadora Anete, ao pessoal da Câmara, ao público presente. É só uma pergunta aqui, está sendo transmitido? Não, né? Apenas gravada. Então tá bom. Bem, então nós vamos falar sobre a LDO. Para fazer um prólogo, no início aqui, eu vou ler alguns tópicos da lei. A LDO, ela dispõe sobre a instituição de diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2018 e da outras providências. Por que de 2018? Porque o de 2017 já foi feito na administração anterior. Então, eu fiz aqui algumas considerações. A lei, ela é extensa, são várias páginas. Eu vou ler aqui o artigo 3º. A lei orçamentária dispensará na fixação da despesa e na estimativa da receita atenção aos princípios de prioridade de investimento nas áreas sociais, austeridade na gestão dos recursos públicos, modernização na ação governamental, princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Quero aproveitar o momento, anunciar aqui que está sendo transmitido também pelo canal 4 da NET. E também aqui o Dr. Nussi nos avisou que ele não está presente, porque hoje ele está no aniversário do sogro dele, o senhor Silvio Roberto Baggio, que completa 90 anos. Um cumprimento da Câmara Municipal, de todos os colegas vereadores, ao senhor Silvio Roberto Baggio. Bem, dando sequência aqui no projeto, vou ler também o artigo 16. É vedada a inclusão de quaisquer recursos do município na lei orçamentária e nos créditos adicionais para clubes, associações de servidores e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas de natureza continuada, sem fins lucrativos, de atendimento ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação, ou que estejam registradas no Conselho Municipal de Assistência Social. Também vou ler aqui artigo 20, da reserva de contingência. A lei orçamentária conterá dotação para a reserva de contingência, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, equivalente a até 1% da receita corrente líquida que for prevista para o exercício de 2018. Bom, eu selecionei alguns artigos aqui para dar uma noção geral a todos, mas o que eu acho que em linhas gerais é importante frisar, a LDO, ela contempla o que a lei federal determina, ou seja, você tem que, no mínimo, gastar dos recursos municipais, no mínimo 25% com a educação, e é o que Araras normalmente contempla. Um detalhe interessante frisar aqui, na gestão de 2009, que foi um pouco Pedrinho Eliseu, um pouco prefeito Brambila, o tribunal apontou
uma irregularidade justamente na educação. E aquilo nos preocupou. E quando fomos checar o que tinha acontecido, na verdade, o valor total para a educação contemplava a construção de algumas quadras. E a empresa que estava fazendo, ela teve uma série de dificuldades que culminou no afastamento da empresa pelo município. Consequentemente, em função daquela questão legal, né, de mudar, substituir, não consumiu exatamente os 25%. Faltou um pouquinho, que era justamente o que faltava para a construção das quadras. Depois o tribunal reviu isso, aceitou. Num primeiro momento, o tribunal, vereador Jackson, disse o seguinte, que deveria ter sido previsto alguma coisa a mais, além do que estava contemplado. Mas, ora, é muito difícil para o administrador, que tem os recursos extremamente escassos, 2009 não era diferente disso, hoje também não é diferente, de ele prever algo além do mínimo necessário. É muito cruel com o administrador público. Então, isso é uma ressalva que eu fiz que aconteceu em 2009. É importante também dizer que, pela lei, o mínimo que você deve investir com a saúde é de 15%. E a Araras, já de longa data, ela já está em 21%, 22%. Em função da estrutura que Araras tem, que é uma cidade de 135 mil habitantes, talvez, mas que ela tem uma estrutura de cidades bem maiores. Haja visto que, por exemplo, PSFs, ela tem mais do que a cidade de São Carlos. Então, ela tem um custo alto, e Araras acaba sediando aqui, atendendo pessoas de várias cidades da região. Então, aí o que acaba sobrando? Você vai gastar entre educação e saúde mais de 45% do orçamento. Então, você tem um item limitado. Às vezes as pessoas confundem, senhor Pedro Eliseu, e dizem assim, puxa vida, já está consumindo cerca de 50% do orçamento com a folha, mas esses 45% com a educação e com a saúde, nos sobra apenas 5% para as outras secretarias. Não é assim, porque dentro desse 25% e 15% no caso da saúde, 25% da educação, já está contemplado aí o valor dos salários dos servidores. Então, a matemática não é essa. Mas nós sabemos que estamos num limite realmente muito preocupante. E isso já vem do final de 2014 para cá. É sabido que em 2015 a arrecadação do município caiu no mínimo 10 milhões de reais e ainda alguns precatórios caíram, alguns gastos não previstos. Embora você tenha aqui um percentual que você administra, mas nem sempre esse percentual de segurança acaba acontecendo. E é sabido também que em 2016 a arrecadação caiu em torno de 50 milhões. E nós sabemos que esse ano, infelizmente, a gente está indo para uma situação muito parecida, porque havia uma expectativa que a economia fosse se restabelecer já a partir do primeiro semestre. E ela quis ter essa reação. Os índices apontavam isso, o dia a dia de todos nós apontava isso, mas de repente ela se estagnou de novo. Então agora nós temos que ir trabalhar, todo mundo junto, nessa austeridade financeira e torcer, rezar, sei lá, orar, para que a economia melhore, que se a economia melhora, automaticamente o município começa a girar a economia, a arrecadação melhora e tudo vai fluindo bem. Então essa é a inicial que eu gostaria de fazer a todos. E queria saber se o nobre vereador Baiano quer falar alguma coisa, Baiano. Bom, boa noite a todos. Aqui o vereador Jacovete, o presidente dessa comissão, ele comentou a respeito dos gastos com saúde. Nós estamos sim, há um bom tempo, gastando 22% do orçamento em cima de saúde. Mas nós temos também muitos processos judiciais nesses casos, obrigando o município a comprar medicamentos não entregues pelo município e a realização de exames e talvez até algumas cirurgias. Então, são casos que a gente não pode se furtar, tem que fazer, é obrigado a fazer, então por isso o gasto é maior. Obrigado, nobre vereador. Do Segurança, uma palavra, por gentileza. Boa noite, nobre Edil, presidente da comissão Jacovete,
nosso amigo Baiano também membro, vereadora Anete, presidente dessa casa, vereador Pedro Eliseu, nobre vereador Jackson, público presente, boa noite a todos. Vocês veem que a arrecadação, a receita vem caindo ano a ano. Eu me lembro que, me falha a memória, 2015, era 550 e alguma coisa, parece que é isso, né? Hoje é 510,407. Você vê que, como foi dito aí, a saúde consome a educação consome 107 e mais algumas coisas. A saúde 99. Depois já vem a Araprev também. Eu não me lembro se a administração passada consumia-se na Araprev. Parece que deu uma segurada na época, né? Um repasse. Então, é mais um problema para a administração que tem que resolver, tem que dar os pulos para que a cidade não fique em dívida. Então, temos que tomar muito cuidado. E estamos aqui nessa audiência pública muito importante. Era esperado mais pessoas, mas infelizmente, não sei se foi o frio, se é o costume que as pessoas não vêm mesmo, mas estamos aí, tá? Boa noite a todos. Bom, muito bem. Nobre vereador Jackson, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, público presente. Gostaria aqui de parabenizar a população que hoje nos acompanha, aqui na pessoa do nosso amigo Denis Siviero, mas gostaria também de lamentar, presidente. Fala mais próximo do microfone. Vos digo já o porquê do meu lamento nessa situação. Quando veio a lei de responsabilidade fiscal e determinou a realização de audiência pública, ela veio com uma finalidade, a audiência pública. Qual que é a finalidade? Com que a população que aqui está presente possa opinar, para que daí o gestor público ele venha e altere a LDO. Estamos hoje aqui fazendo uma audiência pública, só que me desculpem com o devido respeito público presente, vocês não podem mais fazer nenhuma proposta. O prazo encerrou dia 12. Então, alguém ou a casa deve ter se equivocado. Essa audiência pública deveria ter sido quando? Lá atrás. Me desculpa, mas hoje fazer audiência pública, trazer o pessoal aqui, se a gente não pode fazer nenhuma emenda, perdeu o objeto, presidente. Fiz a minha lição de casa enquanto vereador, propus cerca de 13 emendas, só que a gente está fazendo uma audiência pública com a devida vênia, de forma totalmente equivocada. Me desculpa, porque essa audiência pública deveria ter sido feita antes, não hoje. Hoje a audiência pública não serve basicamente para nada, serve para a gente expor aqui, eles ouvirem, desculpa, o plenário, e ir embora para casa. A audiência pública, não sei se foi a diretoria jurídica que pode me explicar, ou seja, quem foi, deveria ter sido feito hoje, antes. Hoje, infelizmente, a gente está fazendo aqui, de fato, me desculpa da expressão, um teatro. Obrigado. Nobre vereador, tenho a dizer o seguinte, quem sabe isso seja aí um excelente motivo para que isso seja mudado daqui para frente, uma vez que, historicamente, me parece que sempre foi dessa maneira, e não quer dizer que estava certo. Que bom essa observação. Segundo, cada um dos vereadores aqui representa uma parcela importante da população. Somos aqui em 10 partidos. Cada partido teve pelo menos aí em torno de 6 a 7 mil votos. Então nós estamos aqui representando, sem dúvida nenhuma, 60 a 70 mil eleitores. Isso é uma realidade. E vamos aqui falar entre nós, vereador. Nós tivemos aqui recentemente uma audiência montada pelo senhor, muito boa, diga-se por sinal. Covete, por gentileza, vereador, a questão que eu estou querendo dizer é que a finalidade de qualquer audiência pública é primeiro nós ouvirmos a população para ser colocado em votação. Aqui, qualquer opinião senhor que vereador, eles derem hoje, o senhor já vai falou poder isso, ser deixa eu concluir, não pode. por gentileza. Mas isso já é regimento, já é realidade. Não está no regimento, não, em nenhum lugar. Infelizmente, alguém deixou de marcar audiência no momento oportuno. Ok, mas isso já foi, isso já passou. Agora, nós tivemos a chance de fazer essas emendas e ouvir a população, e o senhor muito bem o fez. Tiro o chapéu para a sua atitude, muito bom mesmo. Vi as suas proposituras, que serão devidamente estudadas,
De repente todas serão aprovadas, de repente uma parte vai ser aprovada. Isso não se discute, isso a gente cumprimenta o senhor. Mas dizer que a população está sim aqui representada, justamente por nós vereadores. Imagina agora, para concluir o que eu estava dizendo, se a gente faz uma audiência pública, e nós participamos outro dia aqui, isso aqui estava lotado, foi uma audiência muito, eu acho que talvez uma das que mais público teve. Já participei de outras em outros anos, inclusive quando o senhor Pedro Eliseu era prefeito. E a audiência pública também, vereador, ela é muito complicada, o senhor viu, ela acaba partindo para as pessoas, acabam batendo boca entre elas. Então, a audiência pública, ela tem uma função sim, que qualquer pessoa que achar que tem alguma coisa errada, ela tem o direito e o dever de mover qualquer ação. Aqui não é um teatro não, com sinceridade. É uma maneira que foi feita que eu acho que pode sim ser corrigida, sem dúvida. Como aconteceu, eu quero cumprimentar a senhora vereadora Deise, que chegou agora, cumprimentá-la. A senhora lembra que na outra audiência, a gente tinha feito a do PPA às 7 horas da noite. Acho que teve aqui 5 ou 6 pessoas. Aí, não, a primeira, desculpa, foi à noite, a anterior, com o executivo, aonde o nosso secretário que dirigiu. Aí, o que eu pensei? Falei, puxa, não veio ninguém, vou fazer uma às 5h15 da tarde, que daí pega o pessoal que vem do trabalho. Foi pior ainda, tinham aí acho que 6 a 8 pessoas também, inclusive porque alguns eram até meus amigos que vieram prestigiar. Hoje, a gente fez uma propaganda, talvez pela primeira vez, como nunca houve aqui na Câmara, pelo menos que a gente tem notícia, o vereador Baiano pode me ajudar, vereador Du, vereador Pedrão, aonde a gente foi na televisão, aonde a gente foi no rádio ao vivo, em gravações, em mais de uma emissora, aonde colocou-se no YouTube, aonde nós falamos na sessão, e mesmo assim, eu acho que o próprio vereador Jackson comentou outro dia, nem sempre a população mostra esse interesse em participar. Alguém comentou, eu acho que foi até o senhor. Então, na verdade, também era uma falha nossa de fazer a divulgação apenas pelo jornal, que já está sendo corrigida e consertada, e nós estamos aqui para isso. E então, vamos dar sequência, que precisa ser feito isso, não tem como voltar, do mesmo jeito que quando a vereadora falou para mim, falou, vamos mudar o horário, mas a gente tem alguns regimentos, como às vezes acontece aqui, quando dá meia-noite a gente precisa interromper a sessão, talvez a gente tenha que mudar o horário, talvez a gente tenha que fazer algum complemento, mas é até ruim você estar discutindo o projeto e votando meia-noite, dá a impressão que está sendo feito para que poucas pessoas vejam. Então são mudanças e melhorias que estão para vir. E eu sempre digo, vereador Jackson, meu amigo, uma pessoa que eu adoro, e de vez em quando podemos ter algum embate, sem dúvida, debate de ideias, não das pessoas. Porque aqui não é o Jacovete e o amigo Jackson, é o vereador Jacovete e o vereador Jackson. Isso é possível, é perfeitamente possível. E uma frase que eu já lhe disse, o senhor adotou, se você quiser saber para onde o mundo vai, consulte um jovem. Aí você vai saber. Vereador, novamente, eu só queria deixar claro, a finalidade de uma audiência pública sempre foi e sempre será ouvir a população e poder propor emenda. Eu fiz a minha lição de casa, propus as emendas que achei pertinente. Porém, ouvir a população hoje e não poder propor emenda se torna desnecessário. O vereador Duto está me mostrando aqui o artigo 275. Pois não? Vou ler, viu? Eu não tinha lido aqui agora. Recebidos os projetos de leis orçamentárias, o presidente da Câmara, depois de lido em plenário, determinará a remessa à Comissão de Finanças e Orçamento, que receberá as emendas apresentadas pelos vereadores no prazo de 7 dias. Sim, foi o que nós fizemos, concluímos essa parte, vereador. A minha crítica que eu estou fazendo nesse momento é que a gente conclamou a população para que estivesse presente para participar. Esse dia 7 do artigo foi dito, acabou no dia 12. Dia 12. Tá? Eu não estou questionando quanto a isso. O que eu estou questionando é que ouvir a população hoje, você vai poder fazer uma emenda, vereadora Deise? Não. Infelizmente então, a finalidade não é inócuo, prática, né? essa audiência, vereador, com devido respeito, deveria Mas olha, ter sido nós feito. estamos aqui
E se alguém achar que não deva ficar, Não, presidente. não precisa ficar. A questão... Esse assunto Viu, já vereador está Jacovete? Eu acho já que está não é... devidamente registrado, entendido, e faremos Eu te- essa mudança para o ano que vem. E até eu acho louvável que foi dada toda a publicidade necessária. Isso é importante, porque essa casa realmente tem que estar de portas abertas. Mas eu entendo a indignação do vereador Jackson, por quê? Porque a população está aqui, de repente surge algum assunto importante e eles vêm até o vereador. Nossa, não dá para mudar isso aqui? A gente vai ter que falar para ele, não dá mais. Então, eu acho que é nessa questão mais que ele está querendo dizer, de se chamar o povo, e muitas pessoas que estão aqui acham, vou poder opinar em alguma coisa, e não vai poder opinar dessa Ok. vez. Vereadora Deise. Acho que é mais essa questão que ele está Não, eu colocando entendi. do que... O que não pode mudar é o que vai gastar com a saúde e com a educação. Ah, sim. As outras coisas, a lei permite que haja Aí mudança vai ter de que ser outras maneiras. aquela estratégia de... Isso, sem né, dúvida. Poderia mudar até Pela o dia ordem, senhor 12. presidente. Pois não, vereador Pedro Eliseu Filho. Sobrinho. Ilustre não. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, dignos membros, vereadores Romildo, Eduardo, eminentes pares, vereadora Deise, Anete, vereador Jackson. Eu compreendo perfeitamente o que está dizendo o nobre vereador Jackson. De fato, a audiência pública teria que ser antes do encerramento do prazo para a feitura das emendas, que se encerrou no dia 12. Isso por quê? Quem pode fazer emendas aos projetos de lei são os vereadores, exceto o caso da população, quando os 5% dos eleitores se manifestam através de algum projeto. Ocorre que eu também não concordo com o que está escrito no regimento. É preciso que se diga, e isso não é uma desculpa, entendeu? Que o regimento da Câmara está de modo a engessar a atividade legislativa dos senhores e das senhoras vereadoras. Ele foi concebido, quer me parecer, sem nenhuma crítica. Pode ser até que tenha sido feito com bom propósito, entendeu? Para, certo, entre aspas, certo, proteger o executivo. Haja vista aí uma porção de procedimentos que o regimento disciplina, entendeu? Que tolhe a possibilidade do vereador, né, em muitos casos, certo, poder ter a iniciativa de projetos de lei e outras coisas mais. Mas isso não vem ao caso. É lamentável realmente que uma audiência pública, né, venha depois do prazo de encerramento da possibilidade dos vereadores se interpretando, certo, a manifestação da população, apresentar os respectivos projetos de lei. Agora, por outro lado, nobre presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, uma coisa não justifica a outra. Aliás, tem muitas coisas que explicam, mas não justificam. Eu queria dizer o seguinte: vamos entender o que eu quero dizer em função do que está dizendo o vereador Jackson. Hoje, na realidade, as finanças municipais estão de tal modo comprometidas que não resta alternativas sequer para a população propor que se faça este ou aquele investimento. Porque todos nós sabemos que o orçamento, a LDO e toda a legislação que cuida das finanças públicas, né, elas, via de regra, contemplam aquelas despesas que ninguém pode mexer, que são as despesas de custeio, que é, aliás, o que nós estamos rapidamente aí vendo. Dá a impressão, por exemplo, que a Secretaria Municipal de Administração, contemplada com quase 51 milhões para o próximo exercício, entendeu? Vai gastar isso com ações de investimentos. E é puro custeio, certo? Aí nós descemos
e vamos para a Secretaria de Serviços Públicos Urbanos e Rurais, com quase 24 milhões, entendeu? Custeio. O que é custeio? São as despesas diárias que o município tem, como a nossa casa tem, as empresas têm, entendeu? Pagamento de água, luz, telefone, salários, encargos sociais, combustível e tantas outras coisas mais que não se comparam nem de perto com os encargos e as responsabilidades da gestão pública. Agora, é importante que eu faça mais uma vez, na noite de hoje, uma observação. Não com o intuito de querer aqui ser o dono da verdade, mas acho que pela experiência que eu já tive na vida pública, como funcionário, como prefeito, como vereador, eu esteja apto a colaborar nesse aspecto. Então, eu queria dizer para as senhoras e para os senhores uma coisa muito importante. É claro, é evidente que nós estamos diante de uma crise econômica que atinge em cheio o nosso país. A situação é ruim, tanto em nível federal quanto em nível estadual, e não poderia, por via de consequência, deixar também de ser em nível municipal. Mas eu quero fazer esta ponderação no sentido de nós, inclusive, nos alertarmos em relação ao presente e ao futuro da nossa cidade. Vejam bem, por que hoje, né, a nossa cidade padece de tantas despesas de custeio, certo? E não tem capacidade quase nenhuma de investimento. Quando se fala em investimento, é de novas obras, novas coisas, novas benfeitorias que são feitas para a cidade. Por quê? Porque Araras, né, eu volto a repetir, é uma cidade que, se nós formos compararmos com tantas outras cidades, e não precisa ir muito longe, na nossa região, né, e via de regra as cidades do estado de São Paulo são como Araras, eu gostaria de acentuar, entendeu? Onde o padrão de vida, a qualidade de vida oferecida aos munícipes, à população, é boa, se compararmos com outros cantos do nosso país aí. E isso, evidentemente, tem um custo. Agora, o que a gestão pública precisa fazer e estar atenta? À medida que você constrói novas casas populares, você tem que, em contrapartida, fazer o quê? Desenvolver economicamente a cidade através do quê? Da geração de empregos e rendas. Por quê? Porque o município, a prefeitura, acaba assumindo encargos de prolongamento da rede de água, da rede de esgoto, dos ônibus, da segurança e tantas outras coisas mais, educação, saúde. Vossa Excelência disse aí o número de PSFs que Araras tem, mas esse é um outro assunto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada administração, e sem nenhuma crítica, entendeu? A quem quer que seja, tem que ter o cuidado. Eu costumo dizer o seguinte, que o bom gestor público, né, durante o seu mandato, o bom governo, tem que fazer um pouco de cada coisa. Porque se ele pende só para uma coisa, certo? Ele prejudica, no outro aspecto, o crescimento que tem que ser equilibrado das coisas. Então, vou dar um exemplo para Vossa Excelência, para os nobres pares e para as senhoras e senhores. De 93 a 96, o orçamento médio, em média, da prefeitura foi de 36 bilhões de reais. Naquela ocasião, o índice de participação da cidade, do município, no ICMS, que é o principal tributo que suporta as despesas dos municípios, era de 0,26 e uma porção de números. Araras teve, durante 8 anos, aquilo que eu reputo de tempos de vacas gordas. Por exemplo, de 2001 a 2008, o índice nosso chegou a 0,45. Foi quando houve um salto no orçamento municipal em termos de arrecadação. Ocorre que de 2008
a esta data, e isto implicaria também em ações durante 2000 e 2008, porque é interessante, né, necessário que esse índice não se estacione, que ele venha crescendo exercício a exercício, e diga-se de passagem que o ICMS é calculado, o de 2017, com base nos índices de 2015, 2 anos anteriores. Então, o que ocorreu? Hoje nós estamos em 2017 e o índice nosso é menor que de 93 a 96, é 0,23%. E não há milagres, não há como se fechar esta conta. Então, quando o nobre vereador Jackson se pronuncia da forma como ele se pronunciou, eu dou total razão a ele. Só que hoje, a não ser que nós tirarmos custeio de uma secretaria e passarmos para outra, porque não há recursos disponíveis. Eu não sei, não tive ainda a oportunidade de checar qual é o percentual que a Prefeitura vai ter em 2017 para investimentos em novas obras e novas coisas que a cidade precisa. Há que se fazer, inclusive, um louvável apontamento que durante o último governo municipal, quase que a totalidade do que foi investido em Araras foram verbas advindas do governo federal. Vossa Excelência foi vice-prefeito, há de confirmar isso para mim. Então foram construídos muitos e muitos prédios, certo? Bom, certo. Só que Araras, por ser uma cidade que sempre primou em oferecer à sua população uma boa qualidade de vida, precisa ter atenção nesse aspecto aí. Porque há 2 modos de você garantir o dinheiro necessário para custeio e investimentos. Ou arrancando o couro do povo através dos impostos diretos que nós dizemos, IPTU, ISQN e outras coisas mais, entendeu? Ou através do ICMS, que é a população que paga, mas é um imposto indireto. São essas as minhas ponderações. Vamos, né, ver o que precisa ser feito. Eu queria, agora, na qualidade de presidente da Câmara, dizer o seguinte, que já a questão mais ou menos de um mês, um pouco menos de um mês, eu solicitei ao jurídico da casa, aos nossos diretores, que se debruçassem sobre estudos, inclusive comparativos, para nós modificarmos em vários aspectos o nosso regimento, deixando-o mais dinâmico, né, e com menos capacidade de engessar a atuação dos vereadores e das vereadoras. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito, presidente. Pegando um gancho aí, apenas para esclarecer para as pessoas que estão aqui e nos ouvem, nos assistem, a Secretaria de Serviços Públicos Urbanos e Rurais, ela toma conta de cerca de 600 quilômetros de estradas rurais, sem asfalto e algumas com asfalto, cerca de 40 escolas municipais, cerca de mais de 200 bairros, praças, 30 quilômetros de avenidas, o Parque Ecológico, o Lago Municipal, o cemitério, a coleta de lixo, a reciclagem, enfim, ela é uma secretaria enorme e, na minha leitura, ela tem pouco recurso. Esse valor, se você dividir por mês, é 2,5 milhões por mês. Uma secretaria daquele tamanho realmente é pequeno. Só para fazer um comparativo, a senhora vereadora Anete, a secretaria tem apenas 3 diretores, um para a zona rural e 2 para a região da cidade. É algo que, num futuro, não nesse momento, a gente precisa rever também, ou desmembrar aquela secretaria, ou dar uma condição financeira mais adequada. A parte, Pois não, o presidente não pode ser aparteado, mas me permita, né? Há estudos, né, em andamento, só que o momento não favorece, né, sob o aspecto econômico e financeiro, de se fazer uma reestruturação administrativa. Vossa Excelência tem total razão. Perfeito. É hoje, ao lado da saúde, da educação, uma das secretarias e também a ação social
mais, vamos dizer assim, trabalhosas, mais complexas. Perfeitamente. Bem, então deixo agora passar a palavra à senhora vereadora Nete, por gentileza. Bom, boa noite a todos os presentes. Quero saudar aqui o nosso presidente aí da nossa audiência, Carlos Alberto Giacovetti, ao Romildo, vereador Romildo Benedito Borelli, Eduardo Elias Dias, Jacques Jesus, presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho, vereadora Deise. É algo maravilhoso que eu já presidi audiências públicas aqui na casa. Então, a audiência pública é que a população se manifeste, né, e tenha conhecimento do que acontece aqui nessa casa, a utilidade, inclusive, do dinheiro público. A gente sabe, no dia a dia, a gente recebe a população e a gente sabe que os gastos, né, com a saúde atualmente está sendo muito plano, né, muito assim, plano. A gente está tentando assim atender a população de acordo com o que se pode fazer. E muita gente fala, olha, não tem a cirurgias, não tem os remédios, não é? Então, a gente percebe que a saúde hoje, ela está gastando mais do que ela tem. E as pessoas hoje estão indo, não conseguem realizar cirurgias, estão indo atrás da justiça. Então, isso é gasto para o município. Então, a gente abre, é uma pena hoje, tão pouca gente aqui no plenário, gostaríamos que tivesse muito mais, porque é o momento de falar, de se enaltecer ou se indignar com algumas ações que acontecem, no caso, com as estimativas do dinheiro público. Então, eu quero dizer a vocês que é o momento aí do microfone estar aí para vocês poderem estar dizendo o que vocês estão achando da maneira que está sendo colocado aí os gastos públicos e que vocês participem ativamente da audiência pública de hoje. Bem-vindos. Obrigado, vereadora. A vereadora Deise falou só um pouquinho, quer falar mais alguma coisa, vereadora Deise? Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, o vereador Du, o vereador Romildo, nosso presidente, o senhor Pedro, o vereador Jackson, e cumprimentar todos os presentes aqui, parabenizá-los, né, porque vocês estão aqui dispostos a ouvir o que essa importante audiência pública tem para nos oferecer. Infelizmente, é uma pena de não ter uma participação agora mais ativa, mas eu acredito que isso serviu para que essa casa melhorasse. Eu acho que nós temos que saber que falhas existem em todos os lugares, né? Eu acho que é falhando que a gente aprende e estamos dispostos aí a corrigir o erro. Acho que isso é importante. Foi boa a fala do presidente, no sentido de que tudo aquilo que vem engessar o nosso trabalho tem que realmente ser quebrado, para que a gente possa cada vez mais estar próximos da população. Essa aqui é uma discussão muito importante, né? Porque esses valores aí que vão gerir toda a nossa cidade. Mas o que é importante também, como ontem foi dito, a Araras recolhe para todo o investimento, o senhor Pedro falou, a gente gasta aqui, e aí fica difícil de ter dinheiro para investir. Mas eu acho que o trabalho dos vereadores nesse ponto é muito importante. Por quê? Porque, através do nosso mandato, nós podemos procurar os nossos deputados e buscar o dinheiro que está lá fora e trazer para a nossa cidade. Que é isso que eu tenho tentado fazer no meu mandato, né? Em 7 meses, nós conseguimos aí R$1.280.000, que não é muito para uma cidade desse tamanho, mas já ajuda. Se cada vereador conseguir, junto ao seu deputado federal, seu deputado estadual, verbas para o nosso município, acho que é isso que a população espera. Posso dar um exemplo, Parolim está aí, quando meu deputado veio para cá, onde eu levei ele? Quero mostrar para ele que nós temos crianças que necessitam, o Serem, por exemplo. A saúde necessita. A vereadora Nete falou aí de equipamentos que precisam de manutenção. Nós estamos tentando. Eu peguei essa semana, levei um projeto de reforma do terminal urbano da nossa cidade. É uma obra que vai ficar muito cara, mas é uma obra necessária também. Tirar daqui de Araras está apertado.
Mas se de repente nós formos agraciados com o deputado, eu entreguei o projeto, o presidente Elcio fez um bom orçamento, disse da quantidade de pessoas que passam pelo terminal. Isso é um exemplo. O que o meu deputado me disse? Olha, vou levar para o Ministério, para o ministro das cidades, vou levar esse pedido de Araras. Quem sabe somos contemplados? Nós temos que fazer esse papel, de tentar trazer mais rendas também. Porque não é fácil, né? Como o senhor Pedro falou. Trabalhamos ali no osso. Às vezes ele fala e às vezes é criticado. A saúde é enxugar gelo. Mas realmente, quanto mais você mandar para a saúde, nunca vai ser o suficiente. E é por isso que nós somos uma cidade em franca expansão, em crescimento, desenvolvimento, por conta dos nossos bons serviços. Nós não somos uma cidade falida. Nós somos uma cidade em crescimento e desenvolvimento. Então, é por isso que essa casa está aqui, aberta para ouvi-los. Nessa ocasião, não será possível mudar alguma coisa, mas nas próximas audiências públicas, não é, presidente? Nós poderemos, com certeza, ter uma participação efetivamente maciça da população ou daqueles que realmente quiserem vir. É isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Obrigado, vereadora. Quero aproveitar aqui, dar um abraço caloroso na nossa secretária da Ação e Promoção Social, Anita, e dizer também que vocês estão vendo que hoje tem pouca gente do Executivo, porque mais uma falha minha, vereadora Deise. Hoje tinha a prefeitura no bairro. Então, quando a gente marcou essa audiência lá atrás, eu deveria ter consultado e visto, e não vi. Mas vamos aprendendo, né? O presidente novinho aqui acaba falhando, mas estamos aqui para aprender, nós estamos aprendendo, todos estão aprendendo. Quero dar um abraço ao chefe da nossa guarda, nosso diretor, o senhor Alencar. Um abraço sempre caloroso no Parolim, que já virou aqui um membro honorário da nossa casa, no Júnior e na Michele também, e nas pessoas que estão lá, que eu, com sinceridade, eu não enxergo, não sei quem são, eu sei aqueles dois lá em cima, porque eu os vi chegando. Um abraço também, acabei de falar dos serviços públicos, chega aqui seu Zé Paraíba, que foi diretor lá dos serviços públicos, foi inclusive secretário, uma pessoa que eu respeito e admiro, e sei do trabalho que o senhor teve pela cidade, inclusive, com emendas, vereadora Deise, que o senhor Paraíba conseguiu para Araras. Muito bem-vindo, senhor Paraíba. Bem, eu acho que a gente poderia, se eu começar a ler mais coisas aqui, eu acho que vai ficar cansativo. Eu acho que uma coisa eu queria apenas colocar aqui, que primeiro o vereador Baiano vai falar mais um pouco, depois eu vou falar sobre essa questão dos remédios que ele também mencionou, das ações judiciais. Com a palavra, o vereador Baiano. Diante aqui dos fatos apontados pelo vereador Jacques, com razão, eu venho aqui sobre a audiência pública, eu proponho aqui ao presidente da comissão que ele faça algumas alterações no regimento interno para que tenha uma maior participação popular, como a doutora Deise também disse. E nós também precisamos que a população venha mais nessas audiências públicas, porque nós temos bastante reclamação, mas pouca participação. As pessoas que mais criticam são as que mais não vêm nesse setor. Tem um rapaz que vem aqui cada 6 meses, ele vem, só fala besteira, só que nunca está aqui. E hoje ele devia estar aqui. Ele não está aqui. Tal de Rosevan, não sei o que aí. Esse rapaz devia estar aqui, nunca vem. Aquilo é uma bucha, aquilo lá. Deveria participar junto com a gente aqui. O pessoal acha assim, você é vereador, você foi eleito pelo povo, o problema é seu. Você ganha para ficar na prefeitura, se vira com a audiência pública, faça o seu papel e o problema é seu. Não é assim, não. Quer dizer, reclamar é facinho. Duro é ficar aqui e aguentar esses pepinos que a gente pega aqui. Parabéns aos que vieram. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, presidente. Para nós encerrarmos esse assunto aí da audiência pública, eu estive olhando o regimento agora, ele não fala nada em termos da Câmara realizar audiência pública, certo? Ele é falho nesse aspecto. Outra coisa, ele diz que, lido o projeto, o presidente da Câmara encaminha para a comissão, que tem 7 dias de prazo para dar o parecer. Depois tem mais um prazo aí para apresentar as emendas. É inconcebível isso. Agora, eu fui alertado o seguinte: há uma emenda que foi feita na nossa lei orgânica, a emenda número 29, de 7 de fevereiro de 2012.
Isso em função de exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Executivo deverá realizar audiências públicas antes do envio ao Legislativo dos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual e às diretrizes orçamentárias para discussão popular dos seus conteúdos. E houve, por parte do secretário da Fazenda, Dr. José Luiz Corte, aqui nesse plenário, a realização da referida audiência pública. Houve, que eu estava presente, e o vereador Baiano também, do PPA. PPA, não da LDO. PPA sim. Do PPA e não da LDO. LDO houve. Porque assim, Jacovete, desculpa pela expressão Mas, só que eu para utilizei. concluir, novo vereador. Só para mim concluir, presidente, está falando. Só uma questão, gente. Fizemos uma audiência pública e, Fala mais próximo, vereador. Temos que admitir os nossos erros. A audiência pública, ela serve para ouvir a população, depois de ouvir a população... Já admitimos. Então, Já admitimos, ótimo. Não adianta tentar... A lei de responsabilidade fiscal, ela é clara nesse sentido, que tem que ter audiência pública, tanto no Executivo como no Legislativo. Então, assim, eu só quero isso, a gente não adianta, acho que tem que se discutir com a população que está aqui, não dá mais para fazer emenda alguma, mas deixar isso claro. Estou aqui realmente na minha função enquanto vereador e de apontar, deveríamos ter visto isso enquanto legislativo ou jurídico da casa e falar, como é que vocês vão fazer uma audiência Mas pública? perfeito, nós já falamos, É é a terceira ou quarta vez, vereador, já dissemos Não, a que o gente senhor está tem tentando razão. a todo momento achar O que nós justificativa. Pois não, vereador precisamos, Pedro. o que Dizendo. nós precisamos, isso não é urgente, porque é de ano em ano, é modificar o nosso regimento O nosso interno. regimento, perfeitamente. Assim faremos. Eu vou abrir daqui a pouquinho para algumas perguntas e eu quero apenas colocar o seguinte. Existe aí vamos usar um termo aí, não vamos dizer que é uma briga, mas existe uma animosidade entre os governos, os executivos da imensa maioria das cidades e os ministérios públicos no que tange ao fornecimento de remédio. Por que isso acontece? O Ministério Público entende que é obrigação do Estado cumprir com as regras de saúde. O município sabe que ele tem as obrigações dele, que vai até um determinado limite, que se passar daquele limite, ele não tem dinheiro, ele não tem dotação orçamentária e sequer tem a lei que o ampara para tomar aquela atitude. Então, o que acontece? O juiz considera que o Estado, na falta do Estado, né, no caso da União e do Estado, o Estado de São Paulo, no caso nosso, o prefeito ou executivo municipal passa a ser o Estado. Então, os dois têm razão. E é preciso achar uma fórmula para mediar isso e achar um termo, porque nós estamos vivendo uma judicialização da saúde e uma elitização. Isso não é bom para ninguém. Dizer também de uma audiência pública, que eu acho que algum de vocês aqui estavam, que a gente marcou com muita antecedência, que eu até não posso nem dizer se foi audiência pública, era uma reunião pública, não me lembro, que já faz alguns anos, para discutir sobre o fechamento ou não da Avenida Loreto. E eu lembro, vereador Jackson, que aquele dia nós quase fomos linchados lá. E, no entanto, tomou-se a decisão, fechou, e lá que existiam 3, 4 acidentes por dia, toda semana 2 ou 3 muito graves, com mortes, graças a Deus aquilo acabou. Então, a reunião pública, ela tem sim a sua função, a sua importância, mas até a quantidade de pessoa precisa ser limitada, senão você não consegue fazer a reunião. Bem, eu gostaria aí de abrir o microfone para alguém que esteja presente, que pode fazer qualquer pergunta. Opa, me perdoe. Desculpe, o vereador Apolar chegou, eu não tinha percebido, viu, vereador? Isso aqui está na minha frente. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Por hora não, viu, o presidente? Perfeito. Eu andei dando uma estudada essa tarde, eu vou deixar para eu pronunciar mais à frente, perfeitamente. Pelo jeito o Parolim chegou ali perto, né, Parolim? Por gentileza. A pergunta que você quiser, se a gente não souber, eu vou te responder amanhã. Agradeço, boa noite a todos. Até engasguei agora. Boa noite aos vereadores queridos. Na verdade, Jacovete, eu sempre falo que eu tenho um pouco de base bíblica no que eu acabo argumentando, né? Tem uma passagem em Lucas capítulo 18,
que uma viúva, né, querendo que o juiz resolvesse sua causa, ela ficou insistindo diversas vezes até que esse juiz ouvisse. Então, às vezes, parece muito comigo, né, que eu estou aqui na casa, eu ouvi muito bem falado que os nobres vereadores apresentavam, questão a números, né? Mas eu fico um pouco apreensivo, porque assim, numa casa, quando você tem menor despesa, e você tem que começar a enxugar, né? E ver realmente aonde está sendo aplicado os devidos investimentos, né? Para que se molde, se mude e se dê certas prioridades, né? No caso, o que eu venho pedindo é sobre a questão do autismo. Nós temos em Araras não, de acordo com o dado da ONU, mais de 1% da população é autista. E recentemente, em alguns novos dados que estão surgindo, inclusive vindo de Brasília, a cada 56 nascimentos, um autista. Então esse dado é alarmante, é grande, é espantoso até para quem ainda não conhece, porque o TEA, transtorno do espectro autista, abrange muita gente, né? E o que eu venho propor na casa, venho pedir, como os vereadores já apresentavam, que realmente hoje apresentar para uma emenda já é mais complicado, né? Mas que os nobres pudessem olhar essa questão do autismo em Araras na questão da saúde pública, né? Você dá o diagnóstico e dá o tratamento para a criança autista é questão de saúde pública e não é um favor, né? Como vocês muito bem falavam, né, que realmente tem muitos casos de injustiça pedindo por medicação e outros fins. Nós ainda não chegamos nesse ponto, acredito que não vamos precisar nada disso, mas às vezes é necessário, porque quando vence um regimento dizendo que o governo tem que dar saúde para a população, eles acabam tomando decisões nesse sentido. Então, assim, o que eu peço hoje, aproveitando essa oportunidade, primeiramente quero agradecer realmente a casa pelo carinho de cada vereador, a NET, todo mundo que está sempre junto com a gente, e olhar essa preocupação que eu venho desenvolvendo. Claro que para mim é muito fácil, Jacovete, por relação a eu ter um filho autista, né? Então, essa é uma preocupação que arde dentro de mim constantemente e não me deixa esquecer. Mas eu vejo hoje, Jacovete, muita gente que tem filhos com graus maiores que o meu filho. E é por eles que eu venho hoje, porque o tratamento do meu filho, queridos, eu já tenho. Mas eu não vejo alguns pais, eu falo com dor no coração, ter a possibilidade que eu tenho. Recentemente fui para Pirassununga, visitar algumas instituições lá e ver o trabalho. Conversei com o Temple Grande, que é uma autista que desenvolveu o melhor sistema de criação de gado do mundo, humanitário, e ela concordou muito comigo em vários assuntos que a gente conversou, e realmente, hoje para você ter um filho autista em Araras, você teria que ser rico, para poder ter todos os custos subsidiados em questão de terapias, custos com transporte, custos com materiais, que um autista realmente necessita, né? Então, eu acredito, volto a ser um pouco chato, me perdoem, mas a necessidade de ter esse centro de diagnóstico e tratamento para criança autista é super necessário. E como esse projeto, nós pensamos nos que vão nascer, muitos ararenses ainda vão nascer autistas, e não temos onde amparar, não só a criança, mas a família também. Então fica esse é o meu comentário com os amigos. Perfeitamente. Obrigado. Presidente, posso fazer uma observação? Pois não, vereador Acho que é Jacques. pertinente, vem ao caso. Não tivemos oportunidade de conversar, Parolim, pensando nessa questão da qual eu já venho junto com várias pessoas, trabalhando, vários vereadores, inclusive a vereadora Nete, a vereadora Deise, que estivemos junto no Serem, fiz uma proposta de emenda à LDO. Essa proposta da emenda da LDO, ela tira parte de recursos do PMAT, que é o Programa de Modernização da Prefeitura, e repassa R$200 mil para a criação do Centro de Diagnóstico. Então, hoje, se aprovado pelos vereadores essa emenda, não que de fato vá ser executado, tem que ver o cobertor, mas hoje nós já temos a rubrica, desde que aprovado a emenda. Se você quiser, depois eu deixo disponível. Eu acho que você, junto com o seu grupo, de uma forma de reivindicar, já que não podemos fazer mais emenda,
mas já tem essa daqui, que prevê a construção do centro de diagnóstico. Obrigado. Boa Pois noite, não, vereador você. Pedro Eliseu. Gostaria que você, se tiver condições, expusesse para nós o que é necessário para se ter um centro de diagnóstico do autismo. Desculpa a pergunta. Estou dizendo o seguinte: quais os profissionais necessários Tá. para que um centro de diagnóstico voltado ao autismo possa funcionar? E quando se fala em centro, logo se imagina em prédio, essas coisas tudo, que é o que, infelizmente, o poder público gosta muito de fazer. Mas para se fazer um centro de diagnóstico, acredito que a própria Secretaria da Saúde deva ter espaço físico disponível para a criação desse centro de diagnóstico. Agora, o que é importante, nós sabermos quais os profissionais que terão que trabalhar nesse centro de diagnóstico. Sim. Outro aspecto, o funcionamento dele seria intermitente, diário, ou poderia ser para especificamente fazer os diagnósticos que precisam ser feitos? Sim, uma boa pergunta, Pedro, obrigado. Primeiramente assim, né? Eu estou numa classificação de pai, mas eu tenho um pouco de informação para passar para os amigos. O autista, primeiro de tudo, ele precisa realmente do diagnóstico. Sem o diagnóstico, e ele é feito uma vez só, né? No projeto Blue, que foi apresentado recentemente, eu deixei o projeto na mão dos amigos aí, ele especifica realmente as necessidades. Terapia ocupacional, fono, porque o autista, na verdade, a grande maioria não fala, não é verbal, psicólogo, psiquiatra, se possível, ou um neuropsiquiatra. Então, assim, na verdade, Pedro, o que o Serem tem hoje em estrutura física é mais que o suficiente. Por isso que eu indico, e várias vezes eu repeti sobre o Serem, porque pelo que eu vi, e eu fiz algumas contas, seria muito funcional. Por exemplo, lá temos a ecoterapia. O autista, nós temos casos no nosso grupo que desenvolveu muito com a ecoterapia. Então, ela é uma terapia mega válida. Fora isso, nós conseguimos uma piscina de doação para fazer a hidroterapia para as crianças autistas. Claro que as outras crianças também vão ser benéficas com isso, que se passa pelo Serem. Lá também tem o Pedia Suite, que é uma espécie de uma gaiolinha, se eu dizer assim, que faz a parte de fisioterapia. E outros equipamentos de fisioterapia que já tem no Serem. Fora isso, o que o projeto Blue tinha, que simbolizava R$48 mil naquele projeto, para atender as crianças, é somente a folha de pagamento. Não sei se eu estou explicando para o senhor. Então, assim, é terapia ocupacional, fono, físio, acompanhamento psicológico, para que a criança realmente possa desenvolver. E uma psicopedagoga também na parte educacional. Eu não sei se eu entendi perfeitamente. O Serem já tem esses profissionais? Não todos. Mas não todos. Eu não sei, acho que você deve ter acompanhado, a Prefeitura acabou de dobrar os recursos que são encaminhados ao Serem. Veja bem, pelo quadro que você nos colocou aí, deixemos de falar em centro, certo? Eu acho que a Prefeitura tem que conveniar com o Serem, para o Serem estar apto a fazer os diagnósticos que você apregou. Sim. É isso? Porque assim... Seria isso? Eu acredito que falta alguns profissionais já têm. Perfeito. Então teria vamos que ver os que faltam apenas um ajuste. Vamos reivindicar junto à Prefeitura a colocação desses profissionais. Exato. Que a Prefeitura, inclusive, tem lá como é que chama lá? O Héctor Zuntini lá, entendeu? Não sei quais os profissionais que estejam lá. Mas, se são poucos os profissionais faltantes, acredito que isso nós vamos conseguir junto à Prefeitura. Pode ficar tranquilo. Ok. Mas não deixemos de falar de centro, porque senão já penso em prédio. Inclusive, eu estava tendo essa ideia. Não. Que vocês pleiteavam a construção de um prédio ou a designação de um prédio. Tanto Pedro, se me permite. Vamos dizer assim, é um programa, um projeto. É um voltado exclusivamente para isso. Exatamente. Dentro do Serem. Fisicamente ocuparia uma sala, Pedro. Fomentar o Serem. Tudo que nós pudermos
tudo que o poder público puder entregar ao terceiro setor, entendeu? É muito melhor para o próprio poder público. O que eu sempre friso é que realmente o autista, o maior problema do autismo, e não se tratar somente com os outros problemas mentais, mas principalmente específico, porque o autista ele é um grau muito diferenciado. Então você tem autistas superdotados, como o Messi, que eu falei da outra vez da casa, e tem autistas que se mutilam, se machucam. Então, assim, é muito diversificado. E se não tem um atendimento específico, realmente fica uma coisa genérica e mal feita. Aí é como se não precisasse, né? Então, por isso que eu fui atrás a fundo, e eu tomo a liberdade como empresário aqui também de Araras, eu fui ver números. Porque, lógico, que é muito fácil a gente chegar como leigo e apresentar um projeto e pronto, acabou. Eu fui ver qual era o melhor projeto em questão custo-benefício e que voltasse à qualidade do atendimento, que eu acho que a gente está fazendo para o autista, não está fazendo para mim ou para ninguém aqui da casa, está fazendo para o autista. Então, nós vimos o que há de melhor. Sem falar, Pedro, se me permite rapidinho, a Josiane Braguin, eu até convidaria um dia, se vocês quiserem, que ela venha aqui falar com uma linguagem mais técnica sobre a necessidade. Ela tem muito mais gabarito, ela está estudando em Portugal, eu acho que ela vem somar muito aqui à casa, e com ela que eu montei esse projeto. Na verdade, eles começaram desde o ano passado, né? E o Gama acabou entrando junto com eles e auxiliando nas ideias, na ideologia. Então, assim, como resumindo, é mais um repasse ou um ajuste para que realmente comece, porque tudo já tem do Serem, da parte estrutural. Então, funcionaria junto ao Serem. Junto ao Serem. Eu queria solicitar, me perdoe, me permita, a nobre vereadora Anete, que deve ser presidente da comissão, a vereadora Deise também, né? Não sei se o Jackson está participando também, né? Não participo, presidente. Mas muito embora não participe, presidente, esse assunto eu já acompanho desde o Não, então do eu início. gostaria que Vossa Excelência e a presidente, né, se incumbisse junto ao Serem de promover esse estudo das coisas que são necessárias para que funcione. Já foi feito, Já foi presidente. feito? Já apresentamos, Senhor presidente, inclusive, nós para o fomos prefeito. até o Serem numa reunião. Eu, Anete, Jackson, Parolin Não, mas eu estava, quero dizer o Josiane. seguinte, E por a exemplo, isso já foi reivindicado. às vezes. Já, nós já reivindicamos. E o prefeito Pedrinho Eliseu está bastante engajado. Já estive eu fui professora auxiliar da Josiane Bragin. Há 10 anos atrás, comecei a conhecer o autismo com ela. Foi minha professora. E nós estamos assim em reuniões constantes já com o prefeito e muito solícito, ele está aí engajado mesmo que aconteça, viu? Quero dar essa boa notícia. Eu pediria que Vossas Excelências acompanhassem junto ao Executivo. Eu estou, naturalmente, demonstrando aqui estar por fora, porque eu não recebi ainda nenhum relatório nesse sentido. Senhor presidente, acho que seria oportuno Vossa Excelência também participar de uma reunião, juntamente com o Parolinho, o prefeito, o vereador Jackson, a vereadora Anete e eu, porque eu acho que agora está muito próximo da gente, Sim. a gente não poderia perder esse foco agora, né? Perfeito. Vossa Excelência abriu aí uma possibilidade muito boa que nos encheu de esperança agora aqui. Olha, então, eu- se eu- Vossa Excelência puder intermediar com a gente também. Deixa eu aproveitar, Carolim, e o público presente, que é importante. Eu confesso para você, se você me perguntasse no ano passado, talvez eu não teria o conhecimento. Hoje eu o tenho, nesse sentido. Falei na sessão anterior, mas como hoje a gente está discutindo a LDO, é mais do que importante. Temos 4 ferramentas, digamos assim. Primeiro é o plano de governo que os prefeitos fazem. Ele faz um plano de governo e é com base nesse plano de governo que a gente escolhe A, B ou C. Ou em tese era para ser dessa forma. Depois temos o PPA, que é o plano plurianual. Você cria uma expectativa para 4 anos de investimento. De uma forma macro, de uma forma geral. Tanto vai para cá, tanto vai para lá e vem para cá. É como se fosse o Campeonato Brasileiro. Você cria lá as regras do campeonato, até chegar no campeão. A LDO que nós estamos discutindo agora é como se fosse a partida. Quais são as regras? Aqui tem escanteio, aqui tem lateral, aqui você é falta, aqui é impedimento, são as regras. Então, hoje, nós estamos discutindo as regras. Muito embora não constasse na LDO a questão do centro diagnóstico, fiz questão, depois que li e tudo mais, de ter a rubrica específica, centro de diagnóstico.
Essa etapa ainda não supre. Temos outra, que é a LOA, que é a Lei Orgânica. A partir do momento que essa casa votar, Lei Orgânica não, desculpa, Lei de Orçamento Anual. Na hora que a gente votar a Lei de Orçamento Anual e se fizer constar lá, vamos imaginar, 200 mil por cento de diagnóstico, não passa mais a ser um caráter discricionário do prefeito, passa a ser obrigatório a aplicação daquele recurso. É óbvio que existem os remanejamentos, mas é importante sim que vocês se mobilizem para a LDO e futuramente, quando formos votar a LOA, para ficar realmente consignado, para não depender de requerimento nem de indicação, para constar na lei. É só essa sugestão que eu vos faço, e me desculpa, talvez você já até conhecesse, eu confesso que não conhecia muito, mas tendo que estudar, eu cheguei nessa conclusão, que o mais importante para o grupo de vocês é fazer constar na LDO e fazer constar na lei orgânica, na lei de orçamento anual. É muito importante, Parolim. Era o que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção. Agradeço a todos aí, uma boa noite para vocês. Parolim, obrigado. Mais alguém quer falar? Eu até gostaria de dizer para você, Parolim, que você não é chato, não. Você é uma pessoa dedicada, você conhece o assunto e você está trabalhando para todos nós, não só para as pessoas que têm o autismo, como você falou, mas você está trabalhando para a cidade. E eu tiro o chapéu para você por isso. Obrigado. Eu queria só aproveitar. Pois não, João Vitor, pode se dirigir. Dá um abraço também, o Jackson acho que já comentou, o jornalista da Tribuna, o Dene, que está sempre aqui com a gente, às vezes é 11 horas da noite, meia-noite, a gente saindo, o Dene está aí. Um grande abraço para você e estendo ao pessoal da Tribuna do Povo. Obrigado, Dene. Pois não, João Vitor. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Só queria começar comentando a respeito dessa audiência pública que o Legislativo trouxe o convite aqui. Eu fiz questão de olhar, desde o dia 28/4 até o dia 2/6, todos os diários oficiais do município não saiu nenhum convite público da audiência pública. Eu pedi agora pro Rodolfo para ele buscar a ata dessa audiência pública, onde se misturou, numa mesma audiência pública, a discussão do PPA por parte do Executivo e a discussão da LDO por parte do Executivo, onde nós sabemos que são duas peças orçamentárias distintas, porém articuladas entre si, e devem ter o tratamento distintos e dada ampla publicidade. Mas vamos continuar. Gostaria de parabenizar o vereador Jackson pela excelente fala em relação ao que está acontecendo hoje nesta casa. Hoje nós estamos diante de uma palestra, praticamente dita, onde o Legislativo apresenta para nós os números, onde nós munícipes não podemos fazer mais nada. A partir de hoje, é observar aquilo que será definido para os próximos 12 meses. É uma pena que isso esteja acontecendo, dado que a gente está discutindo uma peça orçamentária muito importante, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde nós retiramos do PPA as maiores importâncias e discutimos junto com a população aquilo que nós queremos e aquilo que será efetivado no município, e que posteriormente incluirá-se dentro da Lei Orçamentária Anual. Dando prosseguimento disso, foi feita uma fala aqui, em relação ao PPA também, mesmo que nós não estamos discutindo, nós tivemos uma audiência pública, por isso que a fala do vereador Jacques é importantíssima, onde a audiência pública foi marcada às 5 horas da tarde, hoje foi corrigido esse equívoco, e depois, analisando as peças orçamentárias, nós vimos que eu pude perceber que tinha 2 erros de escrita no PPA. Porém, o prazo para modificação das comissões já tinham passado, onde o Executivo falava que ia colocar um valor em determinada ação e passava-se algumas páginas, ele alterava o valor do mesmo prédio e da mesma ação. Então, são esses erros e esses apontamentos que devem ser colocados antes dos prazos das comissões para que a gente possa estar participando. Outro apontamento e outra sugestão é que a peça orçamentária seja disponibilizada para a população. Hoje, eu estou analisando aquilo que está sendo apresentado. Eu não estou conseguindo ler aquilo que está realmente no orçamento e aquilo que está colocado. Se a gente questionar que na página 25 tem a meta 12 do parágrafo 30, ninguém vai saber explicar. É essa dificuldade que o Legislativo e o Executivo não pode causar à população. Essa é a máxima do debate da situação democrática. Que a gente venha e participe nessa situação. O vereador Pedro aqui disse que o orçamento é muito engessado e que a gente quase não consegue modificar.
Ontem mesmo, na Câmara Municipal, nós vimos que há a possibilidade de modificar. Que o orçamento, mesmo que tenha suas limitações, nós conseguimos remanejar 2 milhões de gastos com publicidade para ser gastos em outras situações. Então, a máxima do Executivo de decidir aonde realmente será alocado melhor os recursos. O vereador presidente aqui, Jacovetti, disse que talvez tenha cometido um equívoco de marcar audiência pública hoje. Falo que não, vereador. O Legislativo é independente do Executivo. Cabe ao Poder Executivo decidir se é prioridade estar aqui nessa audiência pública decidindo o orçamento ou estar fazendo outro projeto, não querendo justificar a causa bem do outro projeto. Mas são escolhas. O Legislativo tem que ser independente na hora de fazer as suas datas, os seus horários, da melhor forma possível para a população. E o Executivo, se quiser, participe ou não. Porém, ele já deveria ter feito isso da outra forma. Dando continuidade, eu gostaria de, depois que fosse apresentado, os dados também com os gastos com as autarquias municipais, que seriam inclusos, porque a gente só tem essa página aqui. Também questionar qual foi a estimativa realizada para que se chegasse nesses valores. Também quais foram os índices que foram empregados e colocados para que a gente chegasse a esse valor, sabendo que mês a mês o Brasil tem 15 índices de avaliações de preços e índices econômicos. Eu queria saber qual foi o índice utilizado, qual foi o índice estimado, como que a gente chegou nesses valores, como que compreende esses valores, para que a gente possa encaixar. Mesmo que não vai servir de nada isso daqui, porque já foi o que tinha que ter acontecido, a gente precisa saber realmente quais foram os índices, quais foram as coisas que foi debatido. Só lembrando também, com a máxima vênia, vereador Pedro, custo é diferente de despesa. Isso na parte econômica tem que ficar muito claro. Custo é o que nós temos com relação à construção de valor, à agregação de valor. E despesa é o gasto que eu tenho com a administração ou com outras ações. Dado um exemplo, publicidade é dado como despesa e não como custo, porque ela não altera a produção e agregação de valor. Então, só para ficar explicado, para que a gente não confunda, são dois termos parecidos, mas são dois termos distintos, e que na hora do debate, na parte econômica, a gente possa até confundir. Mas seria mais essa questão, falar da audiência pública que o Executivo fez e que não foi publicado no Diário Oficial, dando total publicidade. Eu não sei quais são os prejuízos que isso traz para a participação popular. Dizer também da impossibilidade de nós estarmos fazendo qualquer apontamento em relação à peça orçamentária, visto que o PPA foi aprovado com erro, dado que a gente tinha aquele erro. A gente não conseguiu discutir, aprovou com erro. Erro de escrita, nós sabemos que a peça é muito grande, mas ninguém conseguiu ler. Quem que aqui na plateia teve acesso ao PPA? Quem que aqui na plateia teve acesso à LDO? Ninguém. Ninguém leu, porque ninguém teve acesso. É isso que nós temos que inverter a lógica do debate. É o povo primeiro, conversa com o povo, e depois a gente coloca para discutir no plenário, na hora de representar. Porque a audiência pública é isso, é debate, é discussão, é a construção de ideias. Vocês são representantes do povo, mas cabe ao povo subsidiar o trabalho de vocês. Me permite uma parte? Permito com toda... Eu, quando falo em receita e despesa, estou falando no sentido estrito. Entendeu? Sim. Eu sei separar perfeitamente não, mas... custeio de despesa, de investimentos, entendeu? Quando se refere orçamentariamente falando, é no sentido estrito do custeio, entendeu? Se compreende investimento, as coisas novas que são feitas, certo? E custeio, as coisas que já existem, que precisam ser custeadas para ser mantidas, só nesse aspecto aí. Positivo, não, muito bom que fique claro, porque senão a população em casa pode confundir. E a mesma coisa quando o senhor apresenta aqueles índices do ICMS, a gente tem que entender também se são índices de taxa nominal, se são taxa real, porque há uma diferença também em valores nominais e valores reais. Só para a gente... O índice de participação no ICMS é o índice de participação no ICMS. Ele tem, evidentemente, vários fatores para se chegar a esse índice em relação a cada município. Sim. Entendeu? Lembrando assim vagamente, população, a arrecadação própria, sim, certo? Área agrícola plantada, produzindo e outras coisas mais que não me ocorrem. Não, positivo é que, quando o senhor apresentou que de 93, comparando o valor gasto em 93 e o valor comparado gasto ou recebido no presente ano, ele é menor em relação ao ano de 93, nós temos que olhar se ele é menor numa visão
numa taxa real ou numa taxa nominal, porque há uma distinção, isso que um considera a evolução dos preços e as questões econômicas. Então, é só essas Para distinções resumir, aí. João Vitor, na verdade ocorre, como eu disse, já desde 2015, esses dados eles estão caindo, a arrecadação está caindo, e essa é a realidade crua e nua. Positivo. E, em cima disso, eu gostaria de saber qual é o percentual esperado de arrecadação, se a gente tem para apresentar nessa peça orçamentária ou não, e como se chegou a esse ponto também. E qual foi o índice que foi Você tem usado? a segunda página? Esse orçamento ele é sempre baseado no ano anterior, nas despesas que aconteceram. O próprio projeto ele diz que foi considerado uma inflação, que está aqui, e um crescimento do PIB que, na verdade, não está acontecendo. Quando foi previsto, imaginou-se que isso acontecia. E apenas para pegar uma carona... Não, presidente, só para ilustrar, né? Eu me informei a respeito disso. Há uma previsão, né, de 10% de acréscimo na próxima receita. Perfeito. Evidentemente, é uma previsão. Dependendo da economia, pode acontecer, dependendo da economia, pode não acontecer. Esse ano está acontecendo ao contrário, João Vitor. E só aproveitar uma carona que você mencionou, para aqui agradecer ao vereador Nussi e a todos os vereadores que tiveram a coragem esse ano de cortar 2 milhões de reais de propaganda. Eu parabenizo a atitude de quem o fez. E fiz um desmembramento, João Vitor, para também você entender, esses 2 milhões no período de 4 anos. Sim. Então, ainda vai ficar lá cerca de 500 mil por ano. Se você dividir isso por 12 meses, é cerca de 35 mil reais por mês. Se você dividir por 30 dias, é cerca de R$1.000 por dia. R$1.000 por dia, se você for fazer uma propaganda de 2 ou 3 minutos em cada emissora de rádio da cidade, provavelmente já foi esse valor. Se você for fazer uma única publicação em jornal, você gasta R$2.000, R$1.500, está aí o Dene que pode me confirmar. Mas, enfim, essa questão, esses dados que você fala, isso aí tem que ser discutido com o contador do município, os servidores lá. Isso eu falei, inclusive, no rádio. Aqui nós não temos nenhuma pretensão de chegar aqui e dar uma aula para ninguém. Nós somos vereadores, nós não somos contadores. Isso é uma realidade. Agora, compete a nós fazer, como muito bem feito pelo vereador Jackson, a propositura das emendas, e o principal, como o vereador Pedro falou, nós vamos trabalhar nesse regimento para que isso evolua, como tem acontecido, por sugestão, inclusive, de vários vereadores. Não, compreendo, senhor presidente, agradeço a explicação, mas sabemos que também o trabalho do vereador não se resume também só a apresentar emendas ou não, ele debate o orçamento, ele vê as relações, as despesas e as receitas. Dito isso, qual foi a taxa de inflação que foi considerada para esse projeto e da onde que foi retirada, qual foi o índice que foi utilizado para chegar-se nessa taxa, qual foi o relatório e qual foi a previsão de taxa acumulada dessa inflação? Espera aí que eu vou... Isso aqui ele contempla, inclusive, aqui no projeto. Deixa eu ver aqui, que ele é bem extenso. Se você tiver outra pergunta, vai fazendo aí, enquanto eu vou procurando aqui, por gentileza. Eu gostaria também, não sei se é possível, seria legal se colocasse o orçamento do ano passado para a gente fazer um comparativo entre aquilo que foi colocado e aquilo que está sendo previsto para o próximo ano, entre as total de, talvez, despesas ou total de receitas aqui, que aí fica mais claro. Isso poderá ser apresentado para o senhor ou quem quiser, inclusive amanhã aqui. Esse dado eu não tenho aqui nesse momento, mas a gente consegue achar depois. Uhum. Espera um pouquinho que eu estou procurando. O senhor pode fazer a próxima aí, enquanto eu estou lendo aqui. O orçamento desse exercício, salvo engano, é em torno de 450 milhões. Aqui, Jackson. Por favor, Jackson, ajuda a gente aí. Eu estou procurando a questão da inflação.
Uma gentileza, o nosso auxiliar João, administrativo. só, desculpa, você do ano passado, a expectativa, não entendi. Não, eu gostaria de verificar a taxa de inflação que foi considerada e também uma sugestão que fosse apresentado a LDO do ano passado com a LDO desse ano, para a gente comparar somente Não, aqui. de fato, João, estudando a LDO, nós não temos nenhum parâmetro. sim. Eu quero até pedir a vênia para o presidente, porque eu acabei estudando, não temos o parâmetro do ano passado. Não, legal. O trabalho que estamos discutindo aqui, vereadora, pergunta é se teríamos do ano passado. Não temos. não temos. Temos a projeção 2018, 2019, só do quadriênio. Não temos um comparativo da Entendi. outra. Isso é fato, Não, não legal. está lá. E a receita, presidente, é de 510 milhões e alguns quebrados. Desculpa. 510, quase Ele 17. perguntou em relação ao ano passado. Isso, a receita seria comparar a receita do ano passado. 2017, né? Isso, é desse ano. É em torno de 450 milhões o orçamento atual. Você não... É 10% a menos. Não, legal. Mas você disse do ano passado, 2016. Não, seria o que foi aprovado ano passado, vigente nesse ano, né? Que nós estamos aprovando esse ano para ser vigente o ano que vem. A gente pode levantar depois, sim. Não, porque é só para ficar mais didático, né? Que a gente fala, ano passado o orçamento era 500 milhões. Normalmente, o ano que João vem Vitor, o orçamento... é feito essa projeção de 10%. Isso é um histórico de todas as administrações. Via de regra é assim. Eu me lembro que em 2015, quando trouxeram para mim em fevereiro, para ver o que faria com relação ao aumento das passagens dos ônibus, eu sugeri que não houvesse a projeção de 10% a mais, porque aquilo fatalmente não ocorreria. Mas isso foi em fevereiro e depois eu não estive mais lá no período que o Dr. Brambila precisou fazer a cirurgia e ficou afastado. Mas a gente verifica, eu te informo depois. Eu só queria ver a questão da taxa de inflação que foi considerada e se realmente está escrito que é um aumento de 10% na receita, a expectativa eu queria saber com base em que dados que o município está estimando, porque senão nós vamos estar fazendo um orçamento superestimado que vai se frustrar, a gente vai ter que começar a fazer cortes, fazer coisas, e vai chegar em julho do ano que vem, em agosto do ano que vem, vai ver que o orçamento não foi aquele esperado. Começou a fazer corte. Então, a gente pega toda uma análise econômica, porque são projeções econômicas e... João Vitor, com sinceridade, não tem como você fazer projeção econômica da situação que o nosso país está. Que tem, e eu acho que vereador. nós não vamos entrar nessa celeuma agora. Até porque, não cabe isso. Nobre presidente, permita. Se nós formos considerar a inflação prevista para esse ano, né, estão prevendo em torno inferior à média da inflação anual, aí, né? Menos de 4,5%. Eu acho que é 4,2%. Só que, em termos de arrecadação e em função da economia, né, a perspectiva é que com a melhora da economia no todo do Brasil, aí, a gente tenha a possibilidade de uma arrecadação superior a 10%, baseando-se no exercício atual. Então, mas é isso que eu quero dizer. Com a expectativa em quê? Em que dados? Mas eu acabei de dizer que a economia brasileira vai melhorar, porque se ela regredir, então, mas certo, melhorar através de análise de que dados? O relatório do quê? Do Banco Central? O nobre presidente também disse o seguinte, isso é praxe. Não, mas... Todos os orçamentos... João Vitor, me perdoa, João Vitor. Como é que você pode prever o avanço da economia? Porque nós temos o seguinte, hoje... Então a gente para com os economistas, eles não podem prever, então? Não, dá licença, o que eu quero dizer é o seguinte, veja bem, em condições normais, se o país estivesse funcionando normalmente, a economia girando, pleno emprego, tudo, o que teríamos que prever ali, certo? A inflação, entendeu? Ocorre que hoje você não tem base, porque nós estamos com desemprego, com a arrecadação pública lá embaixo, a atividade econômica regredindo, entendeu? Então está se projetando que com todas as coisas melhorando, vai se arrecadar 10% mais. Entendo, senhor vereador, concordo com a parte que o senhor disse, que a situação do Brasil não está legal, que nós estamos num período de recessão, por isso que no período de recessão você tem uma queda da taxa de inflação, porque você não tem demanda, e quando você não tem demanda, você não tem produção industrial, isso não desloca a curva de demanda para a direita, enfim, são N coisas que na economia diz, mas dizer que é impossível prever a situação econômica do Brasil,
com toda a vênia, me desculpe, a gente para com as funções dos economistas, a gente fecha os conselhos de economia, a gente fala para o ministro da Fazenda se demitir, porque é função de um profissional de economia, ou é função de um poder público, se ele não tem capacidade técnica no seu quadro pessoal, buscar recursos para que a gente faça uma peça orçamentária dentro da realidade com os pés no chão. Se é de praxe ou não, nem tudo que foi feito quer dizer que está certo, e daqui diante a gente vai fazer melhor. Porque assim, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Já está registrado, amanhã eu vou pegar para você esse valor, vamos entrar em contato, depois você me deixa o telefone, isso será devidamente repassado para você. Me permita, nobre presidente, fazer uma sugestão? Pois não. Que se contate o executivo através da Secretaria da Fazenda, do secretário da Fazenda, né, para ele elaborar esses dados comparativos, né, e vir aqui explicar ao nobre senhor, certo, os dados que ele está pedindo, entendeu? Eu não sou contra, não, viu? Eu quero fazer as coisas bem feitas. Certo. E acho que você tem toda a razão de questionar tudo isso daí. Só que nós não estamos em condições, certo, de responder à altura tudo o que você está questionando. Não, eu entendo perfeitamente, concordo, e eu entendo que talvez seria papel do executivo mandar todos esses dados explicados, porque ele tem que fazer uma peça orçamentária clara, didática, que esse é o papel também da função da LDO, de ser clara e didática. Porque se nem os vereadores com todos os subsídios conseguem entender, imagina a população. Então, todos esses dados, né, fica de novo mais uma questão para o executivo que não fez toda a publicidade devida que a gente viu que não da LDO, para a gente debater todo esse dado. Só queria fazer um parêntese só. A expectativa que foi utilizada na LDO foi com base na Confederação Nacional dos Municípios da expectativa de receita de algo em torno de 10% a 11%. Legal. Então, foi uma estimativa utilizada. Aí. Eu só queria deixar claro assim, para não generalizar essa questão. É óbvio que tem questões muito técnicas, como essa questão dos índices, concordo com você da diferença de custo, mas a utilização que foi feita pela Secretaria da Fazenda, pelo que eu consegui analisar, pegou-se da Confederação Nacional dos Municípios e jogou uma estimativa. Mas é óbvio que essa estimativa pode frustrar, espero que não, que a nossa economia cresça, mas sim. É só muito obrigado, vereador Jacques, pela explanação. Acho que isso daí ficou claro. Obrigado por você ter analisado o projeto e ter identificado. A nossa esperança é que se supere a expectativa, entendeu? Uhum. Para que haja superávit da receita. Não, legal. Acho que seria isso daí. Obrigado, João Vitor. Obrigado. Júnior. Boa noite. Ergue um pouquinho o microfone aí, Júnior. Baixinho, né? Boa noite. Boa noite, senhor Pedro. Aos Jacovete, a todos os vereadores aqui. É a primeira vez que eu falo nesse plenário aqui, né? Eu queria só que o senhor voltasse, por gentileza, no slide anterior. Rodolfo, por gentileza, volta no slide anterior. Acho que é onde tem aquelas que aparecem, isso, essas contas aí sintéticas, tudo. Então, a minha dúvida é só em relação à Secretaria Municipal de Administração e a reserva de contingência. Primeiro, eu queria falar como munícipe mesmo, e que não tenho muito conhecimento. Eu queria só saber, dentro do percentual de administração, se tem algum item que entra no âmbito analítico que menciona sobre cargos de comissionamento e cargos de confiança nesse aspecto. Ou se isso, de repente, outra coisa, esses itens de contingência se cabem dentro de audiências que estão sendo realizadas dentro do prefeitura de medicamento, essas coisas todas, se foi feito um consolidado em relação a isso, com base em 2017, ou para poder estar fazendo esse LDO agora para 2018, se foi feita uma estimativa do ano anterior, tudo certinho, tanto perante a cargos de comissionamento, se cabe alguma coisa dentro desses 50.788.700. Porque eu acredito que, assim, tanto cargos de confiança quanto de comissionamento tem um número um pouco significante dentro desse valor. Por exemplo, de 50, não sei se cabe a pessoas e tudo mais, até porque, assim,
acho que tem uma lei, acho que interna dentro da prefeitura, acho que é artigo 81, alguma coisa, que entra no âmbito de todas as secretarias terem um número específico de comissionados e cargos de comissão. Eu não sei se isso aí entra dentro desses valores e tudo mais. Me permita, presidente? Vou tentar explicar pelo conhecimento geral. Sou leigo, não... Pode ser que o que eu diga aqui, entendeu, não corresponda totalmente à verdade. Estou no mesmo barco que o senhor, eu também... Pela prática é o seguinte, a reserva de contingência... Bom, primeiro, o senhor se manifestou aí sobre os cargos em comissão, né? De comissão de confiança. Há na prefeitura 2 leis, uma que disciplina a organização administrativa da prefeitura e das autarquias isoladamente. Como um todo. Que são a previsão dos órgãos públicos, secretaria, departamento, coordenadoria, chefia, essas coisas todas aí. A verba ali da secretaria, a outra coisa, esses cargos todos em comissão e os funcionários efetivos, eles são remunerados, né? As despesas com a remuneração deles compete a cada secretaria isoladamente. Cada um tem uma verba, é como se fosse um centro de custo separado por secretaria. Por causa que existe também a lei do quadro de pessoal, da educação, agora da segurança pública, da guarda municipal, dos funcionários efetivos, dos funcionários comissionados, que são divididos, vamos assim, lotados em cada órgão e recebem, né, os seus salários são, vamos dizer assim, empenhados e saem das verbas de cada órgão especificamente. A verba de contingência é uma exigência da legislação para que, se ocorrer alguma coisa esporádica, né? Esporádica, mas vamos dizer assim, com gravidade, você possa recorrer a esses recursos aí. O valor da Secretaria Municipal da Educação, da Administração, ele choca um pouquinho, mas ali estão os encargos sociais que são recolhidos aos institutos de previdência, né? Tanto ao INSS como a Araprev está ali dentro? A Araprev também, entendeu? Então é por isso que aquele valor é elevado, porque a administração, ela como órgão meio, né? Ali está a folha de pagamento, ela enfecha recursos humanos, expediente, compras, almoxerifado, transporte, manutenção. E tem, cada órgão desse tem o seu pessoal, são verbas específicas, né? Mas dentro da Secretaria da Administração. Deixa eu fazer até um adendo, só para ficar claro. Eu não estou conseguindo encontrar ali, vereador Jacovetti, a Secretaria de Habitação. Está no outro. Está na outra folha. Mas pode ser. Está na outra folha. É só para deixar um parâmetro para explicar o que o presidente Pedro Eliseu falou e o outro. Então lá está R$500 mil. Volta, por favor, Jacovetti. A secretaria ali você pode ver de assuntos jurídicos, R$1.050.000. É óbvio que a Secretaria de Assuntos Jurídicos não tem como gastar R$1.050.000, porque ela não produz, ela não faz parte. Ali sim, de fato, está incluso o pagamento dos procuradores, do secretário, todo o pessoal. A Secretaria de Habitação, idem, ela está com R$500.000 de orçamento, salvo engano ali. E daqueles R$500.000, 382 é para custeio do pessoal. Entendi. Então, de certa forma, é separado, porque se nós fôssemos fazer a conta, a Secretaria de Administração conta com Você entendeu onde eu quis chegar? Sim, ela consta com 50.778. Se fizermos vezes 12, vai estar muito aquém dos quase 50%. É porque o certo, por exemplo, ali na Secretaria de Administração, não era mostrar especificar sinteticamente, igual está ali, por exemplo, teu sintético e teus analíticos mencionando para que você consolida pudesse esse valor, ter uma exatamente. noção do quanto é de cargo de confiança. Mencionando folha de pagamento, para dar uma melhor noção, o orçamento está com 510 milhões, né? Hoje está se gastando em torno de 50% com o pessoal. Então, podemos dizer que 255 milhões, né, no próximo exercício serão gastos com a remuneração, salários e encargos. Presidente, mas assim, é uma coisa que a gente tem que tentar. Agora fala em nome da população. Nós temos, vereador Jacovetti, que deixar, como o João Vitor acabou de falar, uma peça simples para se entender.
Na hora da abordagem de qualquer pessoa, ele vai chegar ali, ele vai conseguir ver, ó, tem 50 milhões. Desses 50 milhões, tanto é para pagamento de funcionários de confiança, que é uma coisa, outra é para pagamento de comissionado, especificado em cada secretaria. Perfeito. A finalidade é Exatamente. essa. Eu confesso para ti que, olhando, não tem essa especificação na LDO. Não, mas isso não é exigido pela lei. Mas tudo bem, você tem ali verba Mas é pessoal. prefeito de Vereador, transparência. mas é uma- Salário, encargos, Tem tudo isso. engloba tudo. Eu estou entendendo o que É Vossa só Excelência uma está dizendo. O que observação, nós temos que fazer? presidente. O ano que vem, Sim. quando formos tratar desse assunto com a devida antecedência, vamos pedir tudo especificadamente. Eu acho que esse é o meu primeiro mandato, tem muito a aprender ainda, mas ouvindo a sua explanação aqui, eu acho que a gente tem que dar o máximo de visibilidade de uma forma analítica, para que a gente possa ler e já entender a peça. Só entrar numa questão, o vereador, o que acontece? Eu entendo que a gente está num âmbito de recuperação da economia e tudo mais. E aí cabe até que eu comentei com o senhor a respeito dos cargos comissionados e cargos de confiança, que ele tem uma representatividade dentro desse valor. Até por isso que seria interessante estar especificando tudo isso daí. Mas uma coisa eu posso falar, porque eu participei da administração. Muitos falam, argumentam que teríamos muitos cargos de comissão e confiança são coisas distintas. Sim, o sim. de confiança Sim, é que claro. ele acompanhar A o confiança efetivo. é o concursado que tem a confiança de estar função. dentro do... Comissionado, salvo engano, não chega ao número de 200. Tá. Posso estar muito enganado nos meus Procura números. saber a respeito dessa... Se eu não me engano, acho que é uma lei complementar 81, se eu não me engano, dentro da prefeitura, que ela fala a quantidade de comissionados que Não. podem ter dentro de cada secretaria. Sim, inclusive, é que hoje existe o problema da secretaria. Mas assim, olhando no organograma, tivemos já um problema no passado, que foi a questão da adequação dos cargos de acordo com a lei complementar. Foi feito, pelo menos na questão do papel, a distribuição dos cargos de confiança, dos cargos comissionados, de acordo com o que institui a lei complementar. Agora, até o Ministério Público tem batido nessa questão, realmente, de se adequar, cada qual na sua função. Vários servidores estão sendo questionados e sendo perguntados, você está lotado em qual secretaria? Ah, eu estou na secretaria tal, e está prestando em outra, que é o que o prefeito vem falando ultimamente, da questão realmente de cada qual, desculpa da expressão mais simples, cada qual no seu quadrado. Se você é da Secretaria de Desenvolvimento, ficar na Secretaria de Desvio de Desenvolvimento. função. Na verdade, vocês entraram numa questão agora que eu queria fazer um adendo. Por exemplo, eu sei da demanda que a promotora Juliana, né, fez isso para a prefeitura. No entanto, a partir do momento que veio esse direcionamento da promotora para a prefeitura, teve realmente uma grande manifestação, teve as entrevistas com os servidores, que é os serventes, né, que é justamente a questão do desvio de função. No entanto, que assim, caiu como um choque isso dentro da prefeitura. Não vou falar para você que não, porque assim, vários serventes ficaram extremamente desesperados, tá? Não sabiam se iam voltar para o seu cargo ou não. Porém, assim, eu estou 1 ano e 3 meses na prefeitura como funcionário, eu sou auxiliar administrativo, tá? E, por hábito, eu entro e leio todos os dias o Diário Oficial da Prefeitura. Por mais que tenha uma linha, eu vejo todo dia o que está acontecendo. E, assim, foi um susto realmente essa questão dos serventes. Porém, assim, no começo, quando veio essa determinação, foi um oba-oba muito grande, teve uma série de entrevistas, uma série de coisas, todo mundo para tentar se remanejar. E só que o que eu estou percebendo agora, o que está acontecendo? Parou um pouco. Por quê? Porque estão começando a dar uma série de cargos de confiança para serventes, certo? Para não seguir um pouco a determinação do promotor. Então, o que acontece? Isso não está seguindo muito a regra. Você entendeu? Então, assim, é uma forma como se fosse de estrategiar para não voltá-los para a função de origem. Você entendeu? Uma função de confiança. Exatamente. Eu estou falando isso porque, assim, eu sou auxiliar administrativo, meu salário hoje é R$ 1.410, certo? E eu não acho justo, porque
eu estou 1 ano e 3 meses na prefeitura, e eu já vi serventes ganhando em torno de 4, 5 mil reais, você entendeu? E isso foi o que me chamou a atenção e o que me levou a ficar acompanhando isso constantemente. Os 4, 5 mil reais, talvez, será que não é em função do tempo, da assiduidade, ou é por causa da função de confiança mesmo? Então, mas assim, por exemplo, por mais que você tenha um servente com salário de R$ 1.100, que ele tenha 15, 16 anos na prefeitura, você acha que por mais que tenha uma inflação, uma deflação, o que for, acho que não chega nesse âmbito salarial. Mas, enfim, isso é... Sim, mas... Júlio, esse é um assunto para a gente tratar durante a semana aqui. São assuntos... Ok? Pode, claro. Posso fazer primeiro uma pergunta? Claro, doutor. Isso está ocorrendo agora? Exatamente, nesse momento. De uma servente receber 4 mil e pouco? Não, o que acontece? O que está acontecendo agora, se eu não me engano, acho que teve uma mudança sistêmica dentro da prefeitura, que tinha aquela questão do portal da transparência, que até fevereiro de 2017, tinha um PDF que ficava exposto com todos os cargos, funções e salários recebidos por cada servidor. Hoje, se você entrar no site, eu até proponho para vocês entrarem no Diário Oficial da Prefeitura, na parte de portal da transparência, esse PDF não tem mais. Você entendeu? Então, se você procurar os salários das pessoas de março, abril, maio, junho e julho, não tem mais. Não tem mais esse PDF. Então está havendo algum problema de ordem técnica. Eu só estou comentando. Não, eu sei. São pontos a ser resolvidos. É bom que a gente saiba para procurar saber também. Exatamente. Entendeu? Eu queria dizer o seguinte, em relação às funções de confiança. Não há regras sobre o aspecto legal de quem deva ir ou não, certo? Presume-se que seja uma pessoa capacitada para exercer essa função de confiança. Então, ela pode ser qualquer servidor público efetivo. Com relação aos serventes, a prefeitura está em contato permanente com a digna promotora e está paulatinamente procurando reconduzir cada um na sua efetiva função, no seu efetivo cargo. Entendeu? Há até um cronograma que foi oferecido e também há ainda, vamos dizer assim, uma conversa, a promotora acabou entendendo que a servente, vamos dizer, ela pode exercer a função, o cargo de merendeira, porque são funções compatíveis, é uma questão da prefeitura acertar a nomenclatura. Com certeza. Certo? Como ela se bateu com o problema dos coletores de lixo, que são serventes, entendeu? Então, são funções compatíveis. O que, inclusive, está se estudando é mudar a nomenclatura desses cargos, porque é possível, desde que os salários sejam idênticos, você transformar o cargo, entendeu? Agora, esse caso da servente, ela está em função de confiança. Está em função de confiança. Não é diretora? Enfim, a gente fala desse assunto depois, nós falamos até depois, foge do objetivo. Não tem problema, aqui. porque assim, como entrou no âmbito de tá pessoal, especificado lá, pessoal, acabou indo mais tranquilo. Eu agradeço. Agora, relacionado à relação dos funcionários e respectivos salários, vencimentos, inclusive a Câmara recebe calhamaço aí, entendeu? É porque não está no portal da transparência. Então deve estar algum problema, vou amanhã verificar. Vou verificar junto ao secretário da administração, entendeu? Que várias coisas estão sendo arrumadas lá, entendeu? Sim, claro. Até onde eu sei. Não tem importância. Desculpa, pessoal. Júlio, a obrigado única questão foi só participação. fazer os apontamentos lá. Perfeito. Tá bom? Você conhece. Tá legal. Obrigado. Eu acho que tem mais alguém, algum comentário? Vereador Jackson, vereador Pedrão, Anete, vereadora Deise. Bem, se não tem mais nenhuma pergunta, então eu vou declarar essa audiência encerrada e que a gente trabalhe nesses assuntos que aqui foram levantados ao longo da semana, ao longo do mês, para que a gente melhore o nosso trabalho aqui para a população de Araras. Eu agradeço a todos, muito boa noite e tenham uma boa semana.